2h46, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou o recebimento de uma proposta de emenda à Constituição que reduz a maioridade penal de 18 para 16 anos. Essa medida ainda precisa passar por uma comissão especial, ser aprovada em 2 turnos na Câmara e depois ser analisada pelo Senado. Esse tema, ele volta ao centro do debate nacional, levanta questionamentos jurídicos e também constitucionais. Para entender o que muda a partir de agora e quais são os desafios para o que acontece quando essa proposta for aprovada, caso essa proposta avance, a gente vai conversar com o advogado criminalista Guilherme Gama. Doutor, obrigada mais uma vez pela participação. Bem-vindo à CBN. Uma boa tarde a todos, eu que agradeço. É sempre uma honra estar aqui com vocês. Doutor Guilherme, eu queria que você explicasse então para a gente um pouco o que exatamente significa essa aprovação, o que acontece a partir de agora, né? Quais são as próximas etapas, o que ainda deve ser definido. Então, foi aprovado pela Constituição e Justiça e Cidadania a proposta de emenda à nossa Constituição para redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. O texto inicial ali, ele previa, inclusive, uma capacidade plena na vida civil também, para casar, celebrar contratos, votar obrigatoriamente a partir dos 16 anos, inclusive podendo ser eleito. E aí esse texto teve algumas alterações. Então, ainda não houve efetivamente essa alteração na nossa Constituição. Ele segue para votação no Senado, porque tem que ser votado nas 2 casas, em 2 turnos, e ter um quórum de 3/5 ali, que é um quórum bem alto, né? Tendo em vista que vai mudar a nossa Constituição. Hoje, falando agora criminalmente, né, jovens que cometem atos infracionais são submetidos ali ao Estatuto da Criança e também do Adolescente. Com essa situação, com uma futura mudança, como é que vai ficar esse cenário? Como é que ficaria? Exatamente. Hoje vigora pela nossa legislação o Estatuto da Criança e do Adolescente, onde o menor infrator, tecnicamente, ele não comete um crime, ele comete um ato infracional que é análogo ao crime previsto pelo qual ele está sendo acusado. E aí, na prática, a grande crítica, né, de quem propôs dos deputados e parlamentares que propuseram essa emenda à Constituição, é que a pena máxima que um jovem que comete um crime extremamente cruel, hediondo, é de 3 anos de internação. Então, se ele comete um homicídio, enfim, um latrocínio, ele vai ficar no máximo 3 anos preso e depois vai acabar sendo solto. Então, hoje a pena máxima que nós temos no ECA é a internação. Mas antes dela vem a advertência, vem liberdade assistida, prestação de serviços à comunidade. Então, existe ali, segundo os deputados, um clamor social para a responsabilização desses jovens. Uhum. Então, na prática, né, adolescentes aí de 16, 17 anos, numa situação de crime, eles já iriam, por exemplo, direto para um presídio e não, por exemplo, para a Fundação Casa, é isso? Isso, com a alteração, na verdade, assim, a alteração, ela vai permitir que eles sejam responsabilizados criminalmente como adultos, assim, podendo ter penas muito mais altas do que somente o máximo de 3 anos. Mas nós temos ali convenções internacionais, principalmente da ONU, até o Pacto de São José da Costa Rica, que o Brasil internalizou no nosso ordenamento jurídico, que, embora eles não proíbam a responsabilização, eles colocam algumas ressalvas. Eles falam, olha, esses jovens, eles devem ficar separados dos adultos. Então, isso consta da proposta. Então, assim, na prática, um adolescente de 16 anos, ele vai poder pegar uma pena de 20 anos, mas ainda assim, ele vai ter que ficar separado dos adultos enquanto for jovem. Depois que ele se tornar maior de idade, ele pode ir para o convívio normal com os demais presos. Uhum. Do ponto de vista criminal, né, quais são os principais obstáculos para uma proposta como essa que se transforme efetivamente em lei? Como é que você vê esse cenário? O principal obstáculo acaba sendo a própria Constituição, né, que há ali uma discussão muito grande
isso foi pauta de amplo debate ali na Comissão de Constituição e Justiça, se essa inimputabilidade, ou seja, essa proibição de responsabilizar o menor de 18 anos, se seria ou não uma cláusula pétrea, uma cláusula da Constituição que não pode ser alterada de nenhuma maneira. Então, esse é o principal obstáculo que nós temos hoje em dia para que ela seja efetivamente aprovada. Além de várias outras críticas que o menor dentro dos presídios, das penitenciárias, eles podem acabar servindo muito mais às facções e organizações criminosas do que qualquer tipo de reinserção, ressocialização. Então, a grande crítica é se isso na prática vai ser bom ou vai acabar sendo contraproducente e fomentando ainda mais a violência. Uhum. E diante de uma aprovação, né, uma suposta aprovação, a lei ela não entra em vigor de imediato, ela leva um tempo para se tornar ali válida. Leva um tempo de organização, como é que é? Exatamente. Com a aprovação, acabaria tendo alteração imediata na Constituição, mas teria que fazer a alteração do Código Penal, do Código de Processo Penal, do Estatuto da Criança e do Adolescente, teria que criar, porque o grande problema nós já temos cadeias superlotadas, né? E aí a grande parte da população fala assim, é só construir mais cadeias. Mas o orçamento público, ele é muito reduzido. Teria também que contratar mais profissionais, mais policiais penitenciários para cuidar dessa nova população que iria se aumentar. E aí talvez os entraves, né, administrativos seriam uma grande problemática, porque existe uma súmula vinculante do STF que diz que se não tem um estabelecimento penal adequado para a pessoa que foi condenada, tem que colocar essa pessoa em prisão domiciliar. Então, assim, será que na prática isso vai funcionar ou acaba sendo só uma medida populista em ano de eleição? Essa é a grande questão. Perfeito, então, doutor Guilherme, é um assunto que ainda vamos voltar, possivelmente, ainda tem votação, tem um processo pela frente para ir para uma suposta aprovação, mas obrigada pela participação aqui na CBN. Eu que agradeço, uma boa tarde a todos. A gente conversou com o advogado criminalista Guilherme Gama.